Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Desta feita a gente começa em definitivo a série do livro Um Curso em Milagres. Fizemos no episódio anterior uma breve introdução desta obra, objeto da nossa série. Não deixe de acompanhar, de visualizar. Vamos deixar o link na descrição para que você possa tomar contato, conhecimento com a introdução. Vamos lá para o primeiro episódio em definitivo. Com vocês, nossa convidada, Rosângela Carvalho. Olá, Rosângela. Olá. Bom, então como é a nossa proposta, né? Vamos iniciar hoje a nossa primeira aula, nosso primeiro estudo, né, do livro Um Curso em Milagres. E como também propomos, vamos seguir na íntegra. Então, começando, como a gente diz, começando do começo. E o livro inicia falando sobre o significado dos milagres. E ele coloca para a gente alguns princípios. E eu escolhi alguns princípios para passar aqui para nós refletirmos juntos sobre cada um deles. Bem bacana. Tá? Então eu escrevi... Quais princípios hoje veremos, Rosângela? Vamos começar. São inúmeros, são vários. Na verdade, bacana. eu vou olhar aqui e vou dizer exatamente quantos princípios foram colocados. 50 princípios. 50 princípios. Só que eu escolhi alguns e anotei aqui nos papéis para a gente poder focar neles, tá? Então, vamos começar. Eu pego um papel, vou ler um princípio. Podemos entender o princípio como um fundamento, um alicerce, a origem de tudo. Isso. Como que se dá os milagres, como que se dá um milagre, né? O que é, né? O que significa, nesse livro aqui, como ele é definido, né? Então, importantíssimo entendermos os princípios. Então, vamos lá para o primeiro princípio separado para hoje, para esse primeiro episódio. Isso, e não está na ordem, tá? Eu peguei aqui aleatoriamente, entendi. Tá bom? Vou ler um deles, né? Vamos lá. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Aqui nós estamos reconhecendo, né, que é o espírito que promove o milagre e não o corpo. Aqui também focando naquela parte que já foi falado, que nós temos a parte do ego, né? Certo. A parte do espírito, né? Que é a parte crística. Como eu já havia dito no primeiro episódio, né? Que é como se a nossa mente tivesse, a nossa mente está dividida, né? Uma parte totalmente esquecida da parte espiritual, que é a parte que está focada no ego. Entendi. E a outra parte é a parte crística, a parte que está ligada, que nunca se separou da divindade. Tá? Que é a essência. Que é a nossa essência, o espírito. Que tá? é o que vale, digamos assim. Que está ligada ao Espírito Santo. Tá? Então, o milagre, ele desperta essa consciência na gente, porque muitos esqueceram disso. Muitos se veem como um corpo, né? E não como essência, como espírito. Os materialistas que eu digo, tanto né? Tanto é que o próprio milagre já te coloca na consciência certa, na mente certa, no pensamento certo. A partir daí o milagre já aconteceu, porque você estando na mente certa, na parte espiritual, na parte da sua essência, você é perfeito, e sendo perfeito, você
já não tem mais nada para ser curado. A gente se reencontra com a nossa perfeição. Com a nossa perfeição, isso mesmo. Tá, bem legal. Mas eu gostaria que você lesse, desculpe aqui, a quebra do protocolo. Leia novamente, que eu achei muito bonito. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito e não o corpo é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Maravilha. Bacana. Outra. Vamos mais lá. Um princípio? Mais um princípio. Vamos lá. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. Aqui é assim, quando diz milagre, ele rearranja, difícil falar essa palavra, a percepção, quer dizer, ele conserta a percepção. Porque também já foi falado que nós projetamos tudo que está acontecendo com a gente, né? É uma projeção da nossa mente. Então, tudo que a gente está vendo está sendo projetado. Então, nós temos então a nossa percepção das coisas e não o conhecimento. A gente ainda vai chegar lá na frente em que eu vou explicar exatamente a diferença entre percepção e conhecimento. Mas como aqui está falando de percepção, a percepção é tudo aquilo que a gente está vendo aqui no nosso mundo através do ego, através dos olhos, do corpo e do ego, tá? Então essa é a percepção. Que são coisas projetadas pela mente. Isso, mas aqui, usando a mente, geralmente... não a mente certa, né? Que é quando você é o seguinte, quando você a projeção pode ser, tem certo e tem errado. A projeção, você pode fazer uma projeção das coisas da forma correta e da forma errada. Para o leigo, a gente pode entender como seria a criação mental, essa projeção. Isso, a criação mental para o bem, mentalmente. Isso, para o bem e para o mal. Tá. Então, por que existe o mal? Porque alguém está projetando alguma coisa que é ruim. Ela parou de projetar isso, então isso deixa de existir. Deixa de existir. E tem a projeção correta, a projeção boa, né, que é o caminho certo. Os dois são ilusões, os dois são projeções. Sendo projeção, não é a realidade. Maravilha. Só que para você chegar ao conhecimento que é a verdade, você precisa passar pela percepção correta, que é o caminho que vai te levar a ela, através da percepção correta. Entendi. Tá? Então, quando diz assim, o milagre ele rearranja a percepção, quer dizer, ele corrige a sua percepção, tá? Então, ele faz uma correção. Você está percebendo de forma errada, você está se vendo doente, você está vendo a pessoa, você está agindo de forma que não é a correta. Então, ele faz tem que ser rearranjado. Isso, faz um reajuste. Fazendo o reajuste, a pessoa vai ter a percepção correta e, consequentemente... é levado a conseguir um milagre. Isso. Maravilha, fechou. Então, milagres se arranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Verdadeira, tá bom. Isso é cura... Porque a doença vem da confusão de níveis, a doença vem da sua percepção errada, tá? Tá. Então, quando você passa a perceber de forma correta, você está curado, certo? Bacana. Outro princípio. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Muito bonito, né? Mais um princípio fantástico. É bom a gente se prender bastante nesses princípios para poder entender o todo, né? O alicerce está aí de toda a obra que a gente vai estar estudando. Você falou certinho, que você vê que tudo remete à percepção certa, à percepção errada. A forma de ver o mundo é que determina aquilo que acontece com a gente.
Então, ó, só para você ver, ó, milagres fazem com que sejas capaz de curar doentes e ressuscitar os mortos, porque tu fizeste a doença e a morte. A sua percepção errada é que criou isso. Então, você vai ter que desfazer isso, né? Então você pode abolir o ambos. Assim como você cria, você também... Não é, na verdade, você faz, né? Depois eu também vou explicar. Depois existe uma diferença entre fazer e criar, tá? Legal. O que nós fazemos aqui com o ego, nós fazemos. O que a gente faz com Deus, nós criamos, que é diferente. O que é criado, geralmente, é eterno. O que é feito pode ser desfeito. Olha só, é bem interessante. Bem bacana. Então, tudo mais é o próprio pesadelo. Quer dizer, tudo que foge da percepção correta é o pesadelo que a gente vive, né? Medo e tal. O próximo... Sabe, antes do próximo princípio, eu queria abrir um parêntese, não querendo colocar o carro na frente dos bois, a gente vai ter tempo de dar uma burilada, conversar mais sobre o assunto. Eu, inclusive, na data de hoje, eu fiz um curso de hipnose com a ilustre Sofia Bauer. Enfim, dentro dos conceitos da ideia da hipnose, a gente vê exatamente esses princípios. Né? Eu acho muito interessante. O poder da mente, né? O poder da mente. Sim. Pessoal também, a galera também que é dada a meditação, tem essa consciência, Sim. tem um pezinho nesse princípio. Por isso que eu estou achando fascinante esse estudo, essa leitura, porque vem ao encontro, as peças vão se encaixando em várias outras filosofias, frentes de sabedoria que a gente vem tomando contato. Sim. E, de repente, eu falo, oh, céus, um curso em milagres da Helen. Mas ela não coloca na capa o nome dela, não, tá? Entendi. Ela aparece só no meio do livro. Mas quem canalizou foi Helen Schumer, alguma coisa assim. Mas desculpa, que parênteses comprido, hein, Rosângela? Vamos lá, voltando para o terceiro? Eu acho que já passou, já. O quarto? Enfim, vamos para mais um princípio. Não, é o quarto princípio aqui que eu tô passando. Princípio. Que na verdade não está na ordem que está lá no livro, tá? Entendi. Aqui não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Adorei. Na verdade, não existe o amor, pouco amor ou muito amor. Todas as expressões de amor são máximas. O amor é o amor, tá? Gente. E quando diz assim, não existem ordens de dificuldades, é aquela história, acho que eu já havia até falado sobre esse princípio no primeiro episódio, né? Que não importa se é uma unha encravada, ou se é ressuscitar um morto, ou se é alguém que está quase morrendo, o que mudou a consciência para a verdadeira. Para a verdadeira, tudo é curado. Então não existe uma ordem. Quer dizer, quando você diz que fulano está com um problema, mas o dele é pequeno e o do outro é maior, não, o único problema, só existe um problema, que é a mentalidade errada, que é a forma como a gente vê as coisas, que é aí que tem que ser corrigido. Legal. Pessoal, lembrando, é o primeiro episódio da série. Anteriormente a esse episódio, fizemos uma breve introdução. A gente vai deixar o link para vocês e a gente recomenda que vá lá, assista, curta, faça os comentários, deixe suas perguntas, ok? Para facilitar o estudo, tá? Vamos começar do começo e juntos, aprendendo juntos. Novamente, peço desculpas. Pois não, professora. Vamos a mais um princípio. Certo. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Esse por mim é quando Cristo, Jesus, é como se ele estivesse dizendo, tá? Como foi canalizado por ele, toda vez que ele se refere a mim, é sempre ele se referindo é como se Jesus estivesse falando, tá? Então, um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso.
age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Então, até que você passe pela expiação, que tem aqui num outro princípio que vai aparecer, que eu só vou adiantar. Expiar é desfazer. Certo. Então, o que você fez com a sua mentalidade, criando os seus pesadelos, você vai expiar como? Desfazendo. Mas isso fica a cargo, no caso, você não faz isso sozinho, né? Na verdade, nada nós fazemos sozinhos. Aliás, nós não somos sozinhos. Não existe. Estamos inseridos no contexto. E nós somos interdependentes. Nós somos todos um. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Mas a gente vai chegar lá para entendendo aos poucos, né? Então, aqui, ó, tudo está falando sempre a mesma coisa, que o milagre é uma correção introduzida num pensamento falso, tá certo? Corrige a forma de pensar, muda a percepção errônea, reorganizando para a percepção correta e desfazendo aquilo que foi feito, quer dizer, expiando, ocorre-se um milagre. Tá? Muito bacana. Gente, estamos só no começo. Temos mais princípios? Temos. Eram 50, não, né? Mas eu não vou passar 50, não. Que peninha, mas vamos lá. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Lê novamente, por gentileza. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. É o que mais usam geralmente. Os segmentos religiosos. A gente não, não estamos aqui, né, para julgar nada, certo, com certeza. Perfeito, bacana. Mas o milagre realmente não deve ser feito como um espetáculo para ganhar seguidores, para ganhar não, religioso, filosófico. Aí na verdade nem vai ocorrer um milagre. Você sabe que quando ocorre um tipo de cura, quando é feita de forma errada, ela é simplesmente uma mágica. O que é isso? Ele aparenta ter sido curado, mas daí a pouco volta tudo novamente, porque a cura mesmo, ela é feita, ela é eterna, ela é para sempre, é aquilo que cura na mente e nunca mais vai voltar. Entendi, tá? Com mais perfeição ainda, com mais propriedade, após essa sua fala. A cura real, verdadeira mesmo. Ela é eterna, ela vai mudar a sua forma de pensar, você não vai voltar mais àquilo, nunca mais. Então, parece, mas não é bem o conceito da hipnose, mas um outro momento a gente traça um paralelo aí. Sim. Porque é uma coisa mais profunda. Mais profunda, porque bacana. Mesmo assim, você falando da hipnose, eu também não sou, assim, não posso dizer o seguinte, pelo meu entendimento, tudo que o homem faz, sim, vai para a percepção certa para conduzir ao caminho certo. Bacana. Tá? Então, inclusive, mas a hipnose... Está na seara da percepção ainda. Está na seara da percepção. Perfeito. Tá? Aliás, aqui na seara do conhecimento não tem. Não tem, porque você aqui, o máximo que você chega é na percepção correta e pronto. O conhecimento, ele está muito além e tanto é que fala que é melhor a gente procurar nem pensar tanto nisso, porque o conhecimento é quando você já não consegue ver o oposto de nada. Tipo, o conhecimento é a verdade, o conhecimento é a verdade. E a verdade não tem oposto, não tem... E a partir do momento que você chega ao conhecimento, você chegou até Deus, tá? E aí... diz que tem muito mais coisas assim que a gente ficaria deslumbrado, né? Mas... Eu já fico deslumbrado só de pensar, só. Sim, será que dá tempo só de mais um? Não, fique à vontade. Só mais né? um, e aí depois a gente encerra para não ficar muito longo e no próximo a gente continua. Legal. Tá? Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te
do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Ele te liberta disso porque a gente se sente sozinho às vezes, né? Aí você fica lá, tô sozinho, ou não tem ninguém, tudo mais. Essa sensação de isolamento, ela vem pela falta desse conhecimento de que somos todos todos amados, e nós nunca estamos sós. Essa sensação de isolamento é uma percepção errada, tá? A privação, falta isso, falta aquilo outro, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, também é uma percepção errônea. Deus te deu tudo. Tudo. Você é perfeito. Você é que está tendo a visão errada. Você é que está tendo a percepção errada, tá? A falta. Ninguém tem falta de nada. Quando você percebe que você é perfeito, amado, e você vai olhar e vai ver que você só tem a agradecer, tá? E aí você vai passar a ver o mundo de um jeito que começa a mudar a sua percepção, e a forma como você vê passa a ser correta, então tudo vem com você com facilidade, e você começa a perceber o quanto você é abençoada. Só para registrar, talvez seja interessante, hoje eu vi esses números. No Brasil temos 20 milhões de depressivos, são dados oficiais. Então, é muita gente. É muita gente que está com a percepção errada, né? Que buscando fora dela aquilo que ela vai encontrar só dentro, e esquecendo da essência que é a nossa espiritualidade, o nosso espírito. Então, essa busca que a gente tem, que talvez leva até a depressão, leva a desespero, pânico, ansiedade, tudo isso, o que falta é isso, é encontrar dentro de si mesmo a divindade, a sua essência, a sua perfeição, que está lá, que só basta ser lembrada. Bom, por hoje então. Ai, que fantástico, que fantástico. Então, que peninha que estamos terminando esse primeiro episódio. Mas tem mais, vai ter mais. É o primeiro de 5 mil? Sim. A gente pretende gravar quantos forem necessários. Sim. E a gente continua próximo episódio com mais princípios ou não, vai ficar a seu critério. Aqui a didática para estar passando esse conhecimento para as pessoas. E a gente sugere que as pessoas procurem se informar, abra o coração, busque terapias, filosofias que... Busque a percepção certa. Isso, que possibilite a percepção mais correta. É isso, que leve à felicidade, né? Para que deixemos de sofrer, né? Caminhemos aí para um mundo melhor, não só para a gente, individualmente falando, mas para toda a humanidade. Para tudo. Tá bom? Tá ótimo. Um grande beijo para você. Um grande beijo para você também e até a próxima. Maravilha, até a próxima.